Tem momentos que sinto uma angústia muito forte e preciso conversar com alguém, desabafar. Tento conversar com algum amigo ou familiar, mas durante a conversa parece que não estão ouvindo, absorvendo. Não há uma conexão. E mesmo estando próximos fisicamente, é como se estivéssemos distantes. Fico me questionando, o que está acontecendo? Será que só eu percebo que algo mudou nas relações humanas? Essa apatia e falta de empatia será o novo normal? Este foi o comentário que vi na internet de uma garota que falava sobre saúde mental, e não foi a primeira vez que li ou ouvi algo semelhante a essa percepção, além de notar pessoalmente esse fenômeno também. É notável que algo de muito profundo e não saudável está acontecendo nas relações humanas. Você sente, mesmo sem conseguir explicar exatamente o que é, mas está acontecendo. Nas conversas vazias, sem conexão e reciprocidade, nas mensagens que demoram para ser respondidas, na frieza e no salve-se quem puder. E o mais inquietante nisso tudo é que poucas pessoas falam sobre isso. Algumas pessoas estão tão absorvidas na luta pela sobrevivência que nem conseguem assimilar esse fenômeno, e outras preferem fingir que está tudo bem. Mas não está nada bem. A verdade nua e crua é outra. Está acontecendo um colapso mental coletivo. Antes de dar sequência no tema do vídeo, te convido para dar um passeio aqui pela Praia dos Ingleses, em Florianópolis. O dia hoje está nublado, mas é meu dia de folga, e saí para dar uma caminhada e gravar essas cenas assim mesmo, pois dias nublados também têm sua beleza e caminhar pela praia é terapêutico. Enquanto faço alguns registros para compartilhar com você, me acompanhe e faça uma reflexão junto comigo sobre saúde mental, tema tão relevante em tempos atuais. Aproveito também para convidar você que ainda não é inscrito no canal para fazer sua inscrição e agradecer a todos vocês que já se inscreveram, pois o canal só tem sentido porque você está aqui comigo. Um dos maiores desafios que temos quando colocamos em prática algum projeto é o de viver o processo e não somente focar no final esperado. Durante a caminhada, é bom olhar ao redor, apreciar a paisagem, ver o quanto você já percorreu e viver, dia após dia, conquista após conquista. E aqui nesse canal, vivo essa experiência de estar construindo algo, vivendo os altos e baixos e sempre que possível superando desafios. Se o canal continuar crescendo, é porque você tem sua parcela de contribuição nesse processo. Obrigado. Dando sequência no tema do vídeo, na tentativa de identificar possíveis causadores que influenciam o adoecimento da saúde mental coletiva, é necessário considerar a influência do mundo digital. Uma das grandes mudanças que aconteceram em nossas vidas, com certeza, foi a criação das redes sociais. Seu uso inicialmente parecia ser algo inofensivo, um meio apenas para socializar de forma virtual e de entretenimento nas horas vagas, mas que, aos poucos, foi se tornando o meio principal de relação. Passamos a nos relacionar mais com a vida virtual do que com a real. As redes sociais foram evoluindo, se transformando, e ao longo desse período estão sendo utilizadas de uma forma que se distancia da realidade de fato como ela é. O que se nota são pessoas nas redes sociais postando momentos de felicidade com um sorriso forçado, enquanto por dentro tudo desmorona. Perfis e corpos modificados por programas e aplicativos de edição. Você já deve ter conhecido uma pessoa virtualmente numa rede social e, ao conhecê-la pessoalmente, não a reconheceu devido a tanto retoque e filtros aplicados nas suas fotos. Isso tem se tornado muito comum, vender uma imagem que não condiz com a realidade. Outro fator negativo que vem se evidenciando nas redes sociais é o discurso de ódio adotado por muitos usuários, que misturam religião, política e ideologia, com uma agressividade que não tem limites. É um discurso que inflama, que reduz adversários a inimigos existenciais e coloca a fé como bandeira de guerra.
Esse tipo de narrativa não fica apenas no discurso. Ele molda comportamentos, legitima intolerâncias e abre espaço para a violência. Quando uma sociedade é alimentada diretamente com esse tipo de mensagem, ela se torna terreno fértil para atos de violências e tragédias, porque o clima de hostilidade constante cria a lógica do inimigo a ser eliminado. Como tudo isso reflete-se no dia a dia, basta fazer uma observação. Como olhar para as pessoas caminhando pela rua e perceber que a maioria está com um olhar vago, com semblante de cansaço e preocupação. Sua companhia constante, um celular nas mãos, que enche sua mente de conteúdo raso, minuto pós minuto. Você vê festas e shows lotados de pessoas demonstrando estarem bem e felizes, mas quando as luzes se apagam, quando voltam para suas casas e deitam a cabeça no seu travesseiro, o fingimento da felicidade abre espaço para a tristeza, o vazio e a falta de sentido. A ansiedade e a depressão dominando cada vez mais pessoas, solidão como novo normal, insônia, crises de pânico, fobia social, colapsos silenciosos, choro engolido, ou segue em frente que atrás vem gente, não para porque piora, luta para garantir o seu, não faz mimimi, garante o teu e esquece o outro, competitividade ao extremo e tudo isso tratado como normal, faz parte da vida. E se a gente parar para pensar que isso está fazendo parte da vida sim, mas que está longe de ser considerado como natural, normal ou saudável, e que não pode ser aceito em definitivo sem ao menos fazer uma tentativa para mudar essa realidade. Precisamos reconhecer que estamos falhando e que estamos vivendo o início do maior colapso mental coletivo da história. Crianças sendo medicadas antes de aprenderem a ler. Adolescentes com fobia social, ansiosos e deprimidos. Adultos que só pausam e saem da rotina quando adoecem. Relacionamento entre duas pessoas que se transformou em luta e batalha diária para sobreviver, onde a intimidade e o amor, que deveriam ser o norte da relação, foi suprimido e por vezes ignorado. E em casos mais extremos, o aumento de pessoas que encerram sua história, sua vida, deixando apenas um bilhete dizendo: "Eu não aguentava mais". Você sabia que pesquisas recentes do Ministério da Saúde aqui no Brasil constatou que, em média, 40 pessoas cometem o suicídio por dia e, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a nível mundial, esse número chega a uma média de 1.917 suicídios por dia, números realmente alarmantes e preocupantes. É tão triste constatar essa realidade e perceber que não estamos falando de exceções, de aberrações. Tudo isso é um sinal claro, o resultado de um sistema que falhou, que exige uma performance do ser humano inalcançável e insustentável. Você tem que ter riqueza, poder, alcançar um padrão de beleza estipulado e idealizado e viver um amor romântico com alguém. Tudo isso junto e ao mesmo tempo. Isso que é vendido para nós desde quando nascemos. Poder, dinheiro, status, competição, valorização máxima do ter, do consumir, da ostentação. Se você não conseguir isso, falhou como ser humano. E não podemos deixar de mencionar o vício em álcool e drogas, que degrada o ser humano a cada dia que passa e, em muitos casos, passa a ser um desencadeador do suicídio. Esse adoecimento mental coletivo é apenas um reflexo dessa falta de empatia generalizada com o próximo. O eu está em primeiro lugar e o outro que se dane. Este vídeo não é apenas uma crítica em relação a essa situação, mas sim um convite à consciência, à clareza, uma tentativa de trazer compreensão seguida de uma possível ação. Pois sempre que passamos por um problema que nitidamente ou não nos prejudica, nos traz transtornos, que compromete nossa qualidade de vida,
É fundamental que a gente pare por um instante e inicie um movimento de mudança, movimento esse que deve partir de cada um de nós. É necessário que façamos uma investigação para descobrirmos os motivos que nos levaram a chegar nessa situação. Vivemos numa era onde a mente humana está lentamente sendo manipulada, sendo constantemente bombardeada por estímulos que induzem a acreditar numa vida de ilusões e aparências. A sociedade está se transformando num exército de alienados e zumbis. Um ser humano com o cérebro programado para ser manipulado, para consumir, ser servil, seguir tendências de massa, ser induzido, persuadido, dominado, doutrinado e não estimulado para refletir, questionar, pensar. Apenas um corpo que consome e produz para manter um sistema operante. São pessoas que acordam de manhã e vivem dentro de um ciclo de alienação disfarçado de normalidade. Pessoas que não vivem mais conforme sua essência. Seu sistema interno está desconfigurado. Pessoas vazias que buscam preencher esse vazio com validação externa, seguidores, curtidas em redes sociais e ilusões temporárias. O questionamento que fica é: por que aceitamos viver anestesiados, desconectados de nós mesmos e dos outros? Existem dois motivos que exercem um forte poder. Um é de que a ilusão é sempre mais bonita e atraente, em comparação com a realidade. E o outro motivo é a falta da prática de se questionar e refletir sobre tudo que é apresentado como forma ideal de se viver. Veja que ironia, nunca estivemos tão conectados e tão sozinhos ao mesmo tempo. Tanto acesso à informação e tão pouca direção, tão pouca sabedoria e discernimento. As pessoas estão sendo doutrinadas através do entretenimento. Suas mentes estão sendo controladas pelos canais de comunicação e seus criadores de conteúdo. Mentes ansiosas e desorientadas clamam por direção, liderança e, devido a isso, quem controla os canais de comunicação e os meios de poder aproveitam dessa vulnerabilidade e passam a dominar todas as pessoas que não conseguem sair dessa matrix. Esse método já foi aplicado por regimes totalitários pelo marketing, mídia, política, TV, internet, dentre outros meios. O método de doutrinar o cidadão através do prazer e entretenimento é algo preocupante, pois a distração prazerosa passa a ser um método eficaz de domínio. Não é mais preciso prender o corpo, basta hipnotizar a mente. Clipes curtos, narrativas rasas, posts com realidades editadas, cheia de filtros, felicidade encenada. O mundo digital, aparentemente caótico, é uma máquina refinada de prisão e condicionamento, projetado para reforçar vícios mentais. Repare nos aplicativos que você usa. Todos seguem a mesma arquitetura, notificações, curtidas e rolagem infinita. Vício não é acaso, é engenharia comportamental. A neurociência explica bem como funciona isso. Somos prisioneiros de uma escravidão invisível que não impõe correntes e vem disfarçada de liberdade. O questionamento que surge é o seguinte: o que fazer para mudar essa situação? A cura começa com a percepção e tomada da consciência do que está acontecendo. Desconectar-se totalmente da tecnologia ou voltar às tradições do passado, como muitos podem sugerir, talvez não seja a solução ideal. Podem existir outros caminhos de coexistir com o mundo digital, sem que ele se sobreponha ao mundo real. Reconectar-se com a realidade e com o que realmente importa, com valores universais, com um propósito e principalmente com a capacidade de pensar por si mesmo é o começo para sair dessa teia de dominação. Isso é ser livre e não o que a modernidade está nos vendendo. Alguns passos para iniciar a transição de alguém que vive mais o mundo virtual do que o real
e está mentalmente cansado e quer fugir desse colapso mental, uma alternativa é a de excluir perfis em algumas redes sociais. Pois imagina a mente de uma pessoa que tem perfil ativado no Facebook, Instagram, aplicativos de relacionamento, WhatsApp, Telegram, TikTok, Kawaii, Twitter, que agora se chama X, dentre outros, todos enviando notificações e disputando sua atenção. Não há como manter uma mente saudável dessa maneira, sendo hiperestimulada a todo instante. Manter momentos de silêncio e reflexão, desacelerar. Em um mundo de distrações, a mente precisa de espaço para respirar. Reserve momentos para o silêncio, para a meditação, para o que chamam de desintoxicação digital. Faça uma experiência e fique por 1 minuto de olhos fechados, respirando fundo, ou 30 segundos que seja. Apenas comece e vá aumentando o tempo e a frequência. Não subestime o poder do silêncio e das técnicas de meditação. Isso irá te ajudar a encontrar o equilíbrio mental necessário para se ter uma vida mais saudável. Pode parecer contraditório falar em redução de tempo de uso das redes sociais, falando sobre isso aqui nessa plataforma digital. Mas o YouTube ainda é uma plataforma onde é possível consumir conteúdos de qualidade e devemos utilizar isso a nosso favor. Se a tecnologia está se tornando a âncora que aprisiona a sua mente, faça pausas estratégicas. Isso não significa abolir completamente as redes sociais, mas estabelecer limite. Exclua alguns perfis seus em algumas redes sociais, selecione e filtre conteúdos, selecione quem você vai seguir, exclua perfis de pessoas que não agregam nada de positivo na tua vida, estabeleça limites conscientes e inteligentes. Esteja disposto a viver para algo além de si mesmo. O maior erro que podemos cometer é o de acreditar que estamos sozinhos nessa jornada. O poder do coletivo tem que ser percebido como algo enriquecedor, produtivo e não destrutivo. O colapso mental que aflige tantos de nós é, na verdade, um fenômeno coletivo. No entanto, a cura, a reconexão com a verdade e a reconstrução do significado da vida também são de interesse coletivo. Isso não é uma luta individual, mas uma jornada de redescoberta e recuperação que exige nossa participação ativa, mas que, em última instância, pode ser transformadora. A jornada para escapar do colapso mental não é fácil e nem rápida, mas ela é possível, basta você começar agora, para que assim você consiga viver uma vida que de fato vale a pena ser vivida. Tem algo que precisa ficar muito claro. Enquanto o ser humano não entender o poder do coletivo e deixar a individualidade em segundo plano, pouco avanço teremos na busca por soluções dos maiores problemas dos quais a humanidade enfrenta. Temos que ter mais empatia com o próximo e estarmos abertos a novos aprendizados. Temos que tirar proveito da diversidade humana e aprender lições importantes que podem nos ajudar a ter uma vida mais satisfatória e um convívio em sociedade melhor. Existe uma cultura indígena da comunidade dos Lakota, no qual acreditam que, se um indivíduo do grupo está doente, toda a comunidade está. Isto seria um tipo de alerta para que algo seja feito, refletindo um conceito de interconexão e responsabilidade coletiva, onde o bem-estar individual está intrinsecamente ligado à saúde e à harmonia da comunidade e vice-versa. Embora a formulação exata da sabedoria Lakota possa variar, a ideia central é que um problema enfrentado por um indivíduo é um problema que afeta a todos, exigindo um cuidado e apoio da comunidade. A sabedoria Lakota enfatiza uma visão holística, onde a saúde não é vista apenas como a ausência de doença em um corpo individual,
mas como um estado de bem-estar físico, mental e espiritual, que se estende a toda a comunidade. Então, enfatizando essa ideia, eles acreditam e reconhecem que são seres interdependentes e valorizam o respeito e a compaixão por todos, reconhecendo que um problema de saúde de um indivíduo pode ser um sinal de desequilíbrio mais amplo na comunidade. Será que nós vamos conseguir algum dia chegar nesse nível de evolução, de valorizar a coletividade e o empenho para resolver em conjunto conflitos, questões e problemas em comum, como este colapso mental coletivo, por exemplo? Não existe um caminho rápido, mas existe um caminho a ser percorrido, e esse caminho começa dentro de você. Por isso, dê o primeiro passo agora. Comprometa-se consigo mesmo em iniciar uma mudança na sua vida. Não espere por uma mudança externa. Não espere uma mudança vinda dos outros. O bem e o mal, as dualidades do mundo sempre existirão, e você tem o poder de escolher de qual lado quer ficar. A verdadeira mudança começa quando você decide se reconectar com a sua essência, com o que é real, com o que é genuíno e, acima de tudo, com o que faz seu espírito vibrar novamente. Para finalizar, te convido para dar o primeiro passo para esse processo de despertar de uma nova consciência para viver uma nova vida. Tome essa decisão de viver uma vida da qual você nem imagina ser capaz de viver. Experimente novos caminhos, faça experiências, escolha mentores e guias que possam te auxiliar nessa jornada. Imagine novas possibilidades que vão além do horizonte do qual você consegue enxergar atualmente. Será que realmente não somos capazes de reverter essa situação? De qualquer forma, deixo aqui um convite esperançoso. Vamos nos unir para fazer a diferença nessa realidade do qual nos encontramos, na busca por mais qualidade de vida, para que possamos, em conjunto, viver uma vida que nem imaginamos ser possível viver. Desejo a você, que está com a mente cansada, que inicie seu processo de cura. Ajude e seja ajuda também durante esse processo. Toda mudança começa com o primeiro passo e vamos juntos nessa caminhada.